Tá verde? Ah, tá ligado. Amém. Eu nunca preguei com isso aqui antes. Muito esquisito ter minhas mãos livres, mas amém. Vamos orar antes de começar? E, produção, vocês podem pôr aquele soaking que o Léo usa, por favor? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, porque nós somos seus, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque a sua graça, ela nos basta, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque nós não somos salvos pelas obras das nossas mãos, Pai, porque se fosse pelas nossas mãos, ninguém aqui seria salvo, Pai. Então, muito obrigada pela sua graça, pela sua infinita graça, Jesus. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, para como a Luísa falou, você abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que a gente possa aprender com você o que você tem para nos ensinar hoje, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Estão felizes? Amém. Eu estou muito feliz, sabia? Antes de começar o que eu tenho para falar hoje, eu vou contar um testemunho muito rápido sobre a minha vida, assim. Que dia é hoje? Quinta. Na terça ou segunda mesmo. Cadê o Léo? Tá ali. Na segunda e na terça, eu estava conversando com o Léo sobre o quão miserável a gente é, sabe? O quanto a gente se compromete em não pecar, se compromete em não errar, e a gente peca de novo. E aí a gente fica se sentindo hipócrita, né? Porque, caramba, eu acabei de falar que eu não ia errar esse erro e estou errando ele de novo. E a gente estava conversando sobre isso e eu comecei a ficar mal, sabe? Tipo assim, cara, eu magoo a Deus, o Espírito Santo fica triste comigo, e fica mal, fica triste e tal. E aí o Léo começou a falar algumas palavras muito bíblicas para mim. Não é muito bem assim que funciona, realmente a gente tem que se arrepender, etc. Mas, ao mesmo tempo, a graça de Deus é suficiente. E eu fui ficando com isso na minha cabeça, né? A graça de Deus é suficiente, a graça de Deus é suficiente. E o pastor me ligou hoje, para eu trazer a palavra hoje. Obrigada, pastor. Tem aqui, meu amor, obrigada. E ele me ligou para dar a palavra hoje, e eu só conseguia me lembrar, a graça de Deus me é suficiente. Porque assim, diante de Deus, se fosse por mim, eu não estaria pregando, eu não estaria falando do amor de Deus, porque nesses momentos, às vezes, eu também preciso sentir isso. Mas eu falar só enfatiza cada vez mais aquilo que eu preciso sentir. Então, eis-me aqui, entendeu? Então, assim, a palavra que eu vou trazer hoje, o pastor me ligou, tipo assim, sei lá, 1 da tarde. Aí eu conversei com ele, eu falei, pastor, eu posso dar a palavra? Eu tenho algumas palavras preparadas, prontas, assim, que eu já preguei em alguns outros lugares, né? Quem era da Sementinha, que tinha uma célula lá em casa, sabe? Eu tenho muita palavra preparada. Falei, vou pregar, vou pegar alguma coisa, vou orar e tal. Aí, eu fiquei orando sobre isso, depois que ele me falou. Não era para eu pregar nada que eu já tinha preparado. Eu preparei uma pregação, tipo assim, voando. Porque depois que o pastor me ligou, eu saí para almoçar, eu cheguei em casa super tarde, me arrumei para vir para o culto. Nesse meio tempo, eu fiquei escrevendo a palavra, tipo assim, qualquer segundo que eu tinha. Eu ficava escrevendo a palavra no carro, escrevendo a palavra vindo para cá, escrevendo a palavra agora no louvor. De tão enfático que eu acho que Deus quer ser hoje. Então, assim, eu queria realmente que vocês estivessem comigo, sabe? Porque tem muitas vezes que eu mesma estou no culto e fico dispersa, e fico, que nem a Luísa falou, pensando em 1001 coisas que estão acontecendo. Eu estou em qualquer outro lugar, menos aqui. Então, eu queria muito que vocês estivessem aqui hoje, amém? Amém. Quem já ouviu a frase bíblica, o justo viverá pela fé? Todo mundo, né? Amém. E quem já ouviu a expressão, cara, você vai colher o que você plantar? Que também é bíblica. Acho que todo mundo já ouviu essas expressões. Essas duas frases, elas são verdades. A gente realmente colhe o que planta. Pela graça de Deus e misericórdia de Deus, graças a Deus, nossos pecados são perdoados e muita coisa a gente não colhe, mas ainda assim, muitas coisas eu colho a consequência daquilo que eu faço. Se eu faço uma besteira com a minha mãe e ela ficar chateada comigo, é um colher que eu estou fazendo daquilo que eu plantei. E o justo viverá pela fé também, é uma verdade. Muitas das coisas que a gente vive hoje é só pela fé em Deus que a gente vive. Então, essas duas verdades são verdades bíblicas. Só que o que eu queria trazer aqui hoje é porque muitas vezes a gente se deleita em uma dessas verdades e ignora a outra. Tem muita gente que se deleita na verdade de que eu viverei pela fé e somente isso,
que esquece que muitas vezes, sim, a gente vai colher o que a gente plantar, a gente vai lidar com as consequências dos nossos atos. E tem muita gente que só fica preocupado e religioso naquela prisão de, tipo assim, tudo que eu fizer eu vou colher uma consequência, então eu tenho que fazer tudo com muita perfeição, e não tem fé no Filho de Deus para remir os nossos pecados. Existe muito essa dualidade de uma pessoa que às vezes vive extremamente uma coisa e ignora a outra, e outra pessoa que vive extremamente a outra e ignora a primeira coisa. Só que assim, vamos supor, uma pessoa que é o primeiro extremo, o justo viverá pela fé. Essa pessoa, se ela ficar se contentando somente nessa verdade e não ser uma pessoa que ela se planeja, que ela organiza a vida dela, ela, por exemplo, acha que não vai precisar guardar dinheiro, porque eu vivo pela fé e o meu Senhor não vai deixar o filho dele passar fome. E amém, eu creio que Deus não vai deixar ninguém que passar fome. Mas isso passa de fé. Isso às vezes transcende a nossa mente. Porque Deus, Ele nos deu o raciocínio. E de um outro ponto, uma pessoa que acredita que a gente realmente só vai colher o que a gente plantar e a gente tem que se organizar dia após dia para não errar, para não fazer besteira, e aquele religioso, assim, centrado, que não consegue ter fé, genuinamente fé, de Deus fazer o impossível, pode muitas vezes acreditar que, vamos supor que alguém recebe uma promessa de Deus que vai ganhar um apartamento, que vai ter um apartamento. Se essa pessoa, que é super planejadora e tem as coisas na ponta do dedo e não consegue tomar passos de fé, chegar no dia de comprar de fato um apartamento e não tiver o dinheiro, ela vai fazer o quê? Desistir. Não tenho dinheiro. A mais B, não posso comprar o apartamento. Né? Essa pessoa esquece de tomar o passo de fé, que seria orar, que seria clamar por um milagre, que seria pedir realmente para as pessoas da igreja estarem juntos com a gente em oração. Então, existem muito esses dois extremos. Pessoas que desistem facilmente sem tomar passos de fé, e pessoas que vivem de fé em fé e acabam que não se organizam em nada. E a culpa não vai ser de Deus se você passar por alguma necessidade. Porque Deus, Ele nos deu, nós somos os únicos seres vivos que Deus nos deu o raciocínio lógico. Então, é para a gente usar Ele a nosso favor. Então, qual foi o título que eu dei para o que eu vou falar hoje? A linha tênue entre o planejamento e a confiança em Deus chama-se sabedoria. A linha tênue, a linha fininha que existe de encontro entre o planejamento, nosso planejamento estratégico, organização, etc. e tal, e a confiança cega em Deus é a sabedoria. Amém? Deu para entender? Amém. E eu queria passar um por um, trazendo alguns textos bíblicos para basear aquilo que eu estou falando. Tá dando para me ouvir, gente? Estou adorando ter minhas mãos livres, muito legal. Vou pregar assim sempre. Então, vamos um por um. Eu sempre faço isso, eu pesquisei o significado da palavra planejamento, e significa ato de planejar, serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, planificação. É inegável que Deus quer que os seus filhos discernam o seu caminho, planejem um futuro. Quando Deus fala para a gente viver pela fé, não é para a gente não sonhar com uma família, não é para a gente não estudar numa faculdade legal, para ter um trabalho legal, não é disso que Deus está falando. É inegável que Deus quer que os seus filhos se planejem. Põe para mim, por favor, Provérbio 31, versículo 21. Provérbio 31, do 12 ou 15, sei lá, em diante, fala sobre a mulher sábia. Então, aqui a gente está falando de uma pessoa sábia. Abaixe meu tom de voz. Não entendi nada, Xandão, desculpa. Provérbio 31, 21. Fala assim, está falando da mulher sábia. Ele começa a falar características da mulher sábia, enfim. E aí ele fala aqui: não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Imagina se a mulher sábia simplesmente tivesse fé em que quando chegasse o dia difícil, o dia que tivesse um frio louco, Deus ia aparecer milagrosamente com 10 casacos gigantescos na porta dela. Às vezes Deus não ia querer fazer isso naquele momento. Ela se planejou, ela costurou o casaco, ela comprou o casaco, sei lá o que ela fez com o casaco. Mas eu sei que quando a neve chegou, os filhos e a família dela estavam preparados para aquilo.
Eu me baseio muito em Provérbio 31. Eu tento permear minha vida inteira em Provérbio 31, porque fala especificamente sobre a mulher, e eu sou mulher. E quando ele fala sobre isso, aqui me vem muito à mente sobre impulsividade. Muitas vezes a gente confunde agir com fé com impulsividade. A gente confunde a nossa impulsividade carnal de tipo assim, não, vou fazer isso porque Deus já provei e Deus não está nem contigo ali. Deus está tipo assim, o que você está fazendo? Eu te dei um raciocínio lógico para você pensar que aqui você ia cair, que aqui ia te machucar. Sabe assim? Tem uma história que eu adoro, não sei quem contou, mas foi aqui na igreja que eu ouvi. Que é um cara se afogando, acho que foi o Pedro Paulo, é a cara do Pedro Paulo. Que tinha um cara se afogando e ele falava assim, Deus vai me salvar, eu creio que Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. E aí chegava um bombeiro para ajudar ele. E ele falava, não, cara, Deus vai me salvar, pode ir embora, Deus vai me salvar. E aí o bombeiro ia embora. Aí chegava, sei lá, um barco da marinha para ajudar ele. Ele, não, pode deixar que Deus vai me salvar. Chegou um monte de gente para ajudar o cara não aceitou ajuda, porque Deus ia salvá-lo e ele morreu. Obviamente. Porque muitas vezes Deus estava usando aquelas pessoas para ajudá-lo. Muitas vezes o nosso raciocínio, a nossa mentalidade de pegar a palavra de Deus, eu não tenho uma Bíblia aqui, né? Que coisa feia. De pegar a palavra de Deus e falar, não, a Bíblia diz isso, eu consigo entender isso, então não vou fazer isso. O pensamento foi um presente que Deus deu pra gente, porque nenhum outro animal tem raciocínio lógico. Então a preparação, ela evita consequências desastrosas. Um planejamento sábio, um planejamento de alguém que é filho de Deus, que entende de onde vem, evita consequências desastrosas. Se a gente vive a nossa vida inconsequentemente, eu conheço muita gente assim, Maranata, Jesus vai voltar, eu amo Jesus e eu vivo pela fé e amém, glória a Deus, tudo isso é verdade, mas isso não é pretexto para você não pensar, sabe assim? Para você agir inconsequentemente, fazendo as coisas, saindo atropelando as coisas, e indo para a Ásia, África, Oceania, pregar o evangelho e tal, e a sua família sendo desmoronada. Então Deus, Ele deu para a gente raciocínio lógico. Eu sei que assim, vou dar um exemplo que eu estou passando agora. O pastor Vanderlei, a Márcia, eles sempre conversaram, todos os casais na verdade, sempre conversaram muito comigo com o Léo em relação ao primeiro ano de casados. Que o primeiro ano normalmente é o mais difícil, que tem mais conflito, que as pessoas vão morar juntas e tal, e beleza. Não vivi ainda, mas acredito que seja verdade. Mas eu sei que um dos motivos para isso acontecer, de acordo com os casados, e eu acredito neles, é financeiro, em relação a dinheiro. Porque vocês foram criados de formas diferentes em relação ao dinheiro. Eu sou uma pessoa, o Léo é outra, e a gente foi criado de maneira diferente. Então, quando a gente vai se juntar numa mesma casa para pagar as mesmas contas, debaixo do mesmo teto, talvez isso dê algum conflito. Normal. A questão é, em relação a isso, a preparação gerando, a falta de preparação gerando consequências desastrosas. Eu sempre tive muito esse medo não é nem medo, é um temor mesmo, disso acontecer no meu casamento. No primeiro ano de casamento ser um ano em que a gente vai ficar perdido financeiramente, vai ter que pedir ajuda para os pais, etc e tal. Aí eu cheguei para o Léo e falei assim, e ele também para mim, a gente conversa muito sobre isso, vamos se preparar, vamos ter uma reserva financeira X, para ter X meses que, se nenhum dos dois ganhar dinheiro, a gente vai sobreviver por tantos meses. E a gente foi e está fazendo isso. Isso é prioridade acima do casamento, acima de lua de mel, acima de reforma de casa, acima de qualquer coisa. Porque a preparação, a gente tem que anteceder as consequências desastrosas. Se eu simplesmente pegasse, não, ouviu pela fé, vai surgir dinheiro, e o Léo vai trabalhar muito, eu vou trabalhar muito, e a gente vai conseguir ganhar sei lá quanto por mês, isso pode acontecer? Claro que pode. Mas a sabedoria vem da gente anteceder consequências desastrosas, e pensar e planejar em cima delas. Um outro provérbio que fala sobre isso, provérbio 16, 17, por favor. Fala assim, provérbio 16, 17. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. A gente pode interpretar, aí é uma inferência, é a palavra que eu aprendi com o meu pastor, aí é uma inferência minha, tá? Quem não guarda o seu caminho, quem trata o seu caminho de qualquer forma, como se fosse, sabe assim, deixa à beira do caminho, quem quiser fazer o que quiser, está ali, ele está existindo. Quem trata seu caminho como se fosse qualquer coisa, não consegue preservar a sua vida. Sua vida fica exposta, fica meio que à deriva, sabe?
Mas quem guarda o seu caminho, preserva a vida. Então, o nosso caminho, é claro, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Eu vou trazer os dois lados da moeda. Mas é claro que a gente tem que confiar em Deus, e a última palavra, ela vem do Senhor. Mas o nosso planejamento, Deus, ele vai olhar para o nosso coração e vai perceber quem está ou não guardando o nosso caminho, quem está ou não guardando o caminho, quem está ou não prestando atenção nos passos que eu estou tomando. Se eu estou prestando atenção de fato nos passos que eu estou tomando, Deus, ele vai saber o meu coração. E se ele quiser mudar o caminho, ele pode mudar. Mas ele vai ver o que está na minha mente, o que está no meu coração, que eu estava querendo preservar a minha vida, que eu estava querendo guardar o meu caminho. Então, assim, não tem como a gente... Vai em Lucas agora, por favor, 14, versículo 28. Esse versículo que eu vou ler agora, o contexto dele não é muito sobre o que eu estou falando, mas se encaixa também. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para comprá-la? Só isso, né? Então... Muitos dos nossos sonhos inalcançados, das nossas metas inacabadas, foi por falta de organização e planejamento. Eu digo por mim, assim, na minha vida. Tem muita coisa que eu já quis fazer na minha vida, que eu comecei, mas eu não estava me planejando para fazer aquilo. Eu não estava pensando no meu dia, na minha semana, e naquele mês, e nas consequências que isso ia ter sobre a minha vida. E são coisas inacabadas, que estão pela metade. Por quê? Por falta de planejamento. Por falta de pensar se aquele dinheiro ia conseguir ser suficiente para construir a torre. Agora, no mesmo capítulo, Lucas 14, versículo 31, no mesmo raciocínio. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? 32 também, por favor. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro, que ainda está longe, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Isso é anteceder as consequências. Muitas vezes, vivendo uma vida cega, vivendo uma vida ignorante, a gente sabe que pode acontecer uma consequência, mas a gente usa a desculpa da fé para fechar os nossos olhos para elas. Para pensar que, tipo assim, não vai acontecer. Eu estou fazendo isso, mas assim, não vai acontecer nada demais, está tudo bem, eu tenho fé em Deus. Mas não, é só a ignorância que a gente está tendo. Porque a verdadeira fé, a gente vai falar um pouco sobre ela, a verdadeira fé, ela não ela não cauteriza a nossa mente, ela não faz com que a gente pare de pensar e pare de raciocinar. A Bíblia, ela é palpável. As histórias da Bíblia, a gente pode ler, a gente pode aprender com elas. Então, a sabedoria, ela está ali. É a gente que tem que tomar posse daquilo e não agir inconsequentemente. Então, anteceder caminhos de morte evitam mortes. A gente olhar para aquilo e falar, cara, aquilo não vai dar bom. Se eu for por esse caminho, eu vou morrer espiritualmente. Se eu for por esse caminho, eu vou me desviar. Se eu for por esse caminho, eu vou me afastar dos caminhos do Senhor. Mas eu gosto tanto desse caminho, então eu vou tipo assim, não, Deus está me protegendo. As asas do Senhor estão sobre mim. E, na verdade, você só está pegando verdades bíblicas e dizendo como desculpa para o seu caminho errado. Entende? Então, a nossa inconsequência, a nossa falta de sabedoria, a nossa falta de gerir o nosso tempo, enfim, ela não pode ser, não pode ter um escudo de uma desculpa de que é fé em Deus. Que, não, porque Deus vai suprir, Deus vai acontecer. Deus pode realmente fazer e acontecer, e Ele faz. Deus, Ele é um Deus de milagre. Mas, esse Deus de milagre não é uma desculpa para que eu e você não nos planejemos. Sabe assim? E eu tenho pensado muito nisso, porque a gente está começando a construir uma vida. Se eu não me planejar agora, ferrou. Entende? A gente não tem que esperar isso acontecer, a gente ser demandado uma organização e aí sim se organizar. E aí sim se planejar. Deus, Ele quer que a gente tenha, assim, sonhos, metas e objetivos. Agora vem... Não, agora ainda não. Daqui a pouco vai vir o outro lado da moeda. Mas eu vou terminar. E a mesma coisa vale para o pecado. Tá? A mesma coisa vale para o pecado. Deus, Ele nos fez para ser, como eu falei, um ser humano racional e um ser de relacionamento. Deus, Ele fez o homem para se relacionar com Deus.
Deus, ele no Éden, queria se relacionar com o homem. Ele descia todos os dias para se relacionar com o homem. E lá no Éden, a gente vê um exemplo claro disso, né? Deus, ele botou a árvore do bem e do mal no jardim e falou, não, comam de todas as árvores, mas não comam da árvore do bem e do mal. Aí eu me peguei pensando, então por que Deus botou a bendita árvore do bem e do mal? Isso não era para comer. Não precisava ter botado, botava todas as árvores que podiam comer. Deus, ele não quer robôs. Deus, ele não quer pessoas que o sirvam por pura e simples obrigação. Deus, ele ama o amor porque ele é amor. Então, Deus, a Bíblia fala que ele nos fez a nossa imagem, a imagem e semelhança dele. Deus, ele não é um robô. Deus, ele não é alguém que age por pura obrigação. Deus, ele faz as decisões dele e as escolhas dele são as melhores do mundo inteiro, graças a Deus. Mas se a gente fosse impedido de ter essas escolhas e decisões, que imagem e semelhança seria essa que ele nos fez? Então, muitas vezes na nossa cabeça, a gente pega essa nossa liberdade que a gente tem e entra numa de tipo assim, eu estou fazendo isso. Algumas pessoas da igreja dizem que isso é pecado, mas eu vou ficar esperando Deus falar comigo. Deus tem que falar comigo e tal, para eu conseguir parar com aquilo, para eu crescer e realmente entender que é pecado. Deus tem que falar comigo. E a gente fica usando isso como uma desculpa para permanecer em um erro que Deus já falou. Mas, Júlia, eu não ouvi a voz. Você não precisa ouvir a voz de Deus para Ele falar com você. A Bíblia é a palavra de Deus, amém? A Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, as pessoas que se prendem em uma fé em Deus e que Deus, ele é bom e ele é suficiente, muitas vezes usam isso também como desculpa para pecar. Não, mas eu não sei se isso é pecado mesmo, eu não sei se eu acredito tanto. Eu vou esperar Deus me falar. Deus, ele já falou. Deus, ele já falou. A Bíblia é o nosso manual da vida. Deus, ele já falou. Da mesma forma que ele falou que não seria fácil, da mesma forma que ele falou que vai ser um caminho árduo, da mesma forma que ele falou que a recompensa é eterna, mas ele falou. É a mesma palavra. Não precisou ser em sonho, não precisou ser em nada disso. Na mesma palavra ele falou. Caramba, o tempo voa. Vamos lá. Então, assim, a gente tem que entender que por mais que a gente faça os planejamentos, agora eu vou entrar no outro lado da moeda, a palavra final, ela não vem da minha boca, ela vem do Senhor. A palavra final, ela vem do Senhor. A gente subjuga os nossos caminhos a Deus e Ele diz se é isso ou se não é. Quando a nossa vida é de fato dele. Abre para mim, por favor, Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado, prospera. Ele não disse, quem fecha os olhos e sai andando para o meio do nada, prospera. Não, quem examina cada questão com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, por que eu botei o título da palavra que eu vou falar hoje? Essa linha tênue entre o planejamento e a confiança em Deus, que a gente chama de sabedoria. Porque uma coisa não anula a outra. A gente se planejar e ter uma vida em que a gente tem planos sim, metas sim, sonhos sim, não anula o fato da gente confiar em Deus. Só que o que a gente tem que entender é, abre por favor, Provérbios 16, 1. É isso que a gente tem que entender, Provérbios 16, versículo 1. Ao homem pertencem os planos do coração, todos os planos que eu falei aqui agora, mas do Senhor vem a resposta da língua. Resposta, pode deixar esse provérbio aqui, por favor? Resposta não é sinônimo de... Eu não poderia fazer essa frase que eu vou fazer agora. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem o cumprimento dos planos do homem. Não é isso que o provérbio fala. Do Senhor vem a resposta da língua. A resposta do Senhor nem sempre vai ser os nossos planos. Tudo que eu falei até agora de planos, vocês entenderam? Fez sentido? É importante a gente ter planos, é importante a gente ter metas e objetivos. Mas a gente tem que entender que essas metas, esses nossos objetivos, eles não gerem a nossa vida. Eles não dominam a nossa vida. Quem domina a nossa vida é Cristo, é o Senhor. Então, do Senhor vem a resposta.
E resposta é diferente do que você acha que é a resposta. Às vezes a resposta do Senhor para a sua vida é muito diferente daquilo que você estava planejando por tantos anos. Quantos testemunhos a gente não vê de pessoas estudando, sei lá quantos anos para passar para um vestibular de medicina, e aí a pessoa está lá estudando 6 anos para passar. E aí Deus fala, sei lá, não, mas eu queria que você tivesse feito direito, sei lá. A pessoa vai fazer o quê? Chorar e fazer direito. Porque o cumprimento, a resposta, ela vem da língua do Senhor, não da nossa. A gente vê muito isso, eu vejo muito isso. Com os jovens a gente vê muito isso. Que a pessoa tenta insistir naquela coisa, ela tenta insistir, ela faz aqueles planos e fecha na cabeça dela aqueles planos que vão fazer sentido, até pega alguns versículos para embasar aqueles planos que ela está fazendo, mas se a resposta do Senhor não condizer com aquilo que ela tanto planejou, ela não vai estar satisfeita. É aí que a gente vê que os planos viraram seu Deus. Os planos viraram seu ídolo. E esse não é o objetivo. Lembra no início que eu falei que o justo viverá pela fé? É bíblico isso. É bíblico. Tudo aquilo que eu falei no início, eu não estava condenando isso. Óbvio que não. É bíblico. Tanto quanto a outra verdade que eu falei. Mas essa fé e essa confiança estão em Deus. E Deus é Deus. Ele faz o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, com quem Ele quiser. A gente concordando ou não, a gente sabendo ou não, a gente planejando ou não. Então essa fé, ela não é simplesmente, nos planos de Deus. Essa fé, ela tem que ser fé para cumprir o que foi planejado. Põe para mim, por favor, Provérbios 16, 20. A gente tem que ter fé que muitas vezes a gente vai planejar e Deus vai dar graça e cumprir o que a gente planejou. O que a gente planejou mesmo. Quem examina cada questão com cuidado prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. Então, muitas vezes eu planejo algo, eu estou ali em Deus, por exemplo, o pastor, a gente estava em outra igreja. O pastor planejou uma mudança para cá, direcionada por Deus, amém? Mas ele planejou uma mudança para cá. E Deus fez com que essa mudança se cumprisse. O planejamento do pastor deu certo, porque Deus abençoou. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Segunda opção, abre para mim, por favor, Provérbio 19, 21. A gente tem que ter fé para abrir mão daquilo que a gente planejou. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. A gente faz planos, mas vai ter vezes que os nossos planos não vão ser propósito. Irão ter vezes em que os nossos planos não irão ser propósitos do Senhor. E muitas vezes a gente acredita que são. Mas nosso coração é enganoso muitas vezes. Então, a gente também tem que ter fé de que a resposta vem do Senhor, o justo viverá pela fé. Então, fé no quê? Fé para abrir mão daquilo que a gente planejou por anos, por meses, por semanas e etc. Isaías 55, versículo 8, por favor. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Aí agora eu vou falar a terceira coisa que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé que Deus ele vai exceder muito do que a gente planejou. Põe, por favor, o versículo 9 desse mesmo capítulo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Eu acho que ele continua. E os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então a gente tanto tem que ter fé que Deus ele pode cumprir o que a gente planejou com o nosso coração, tanto tem que ter fé para abrir mão daquilo que a gente planejou com o nosso coração, porque Deus ele sabe mais, e ter fé para ter a certeza de que, independente se cumpriu ou não o meu plano, o de Deus é muito melhor. Os pensamentos de Deus são muito mais altos. As certezas que Deus tem sobre mim são certezas, as minhas são só pensamentos. Então Deus ele está muito acima de qualquer coisa que eu penso, ou imagino, ou planejo. E para finalizar, eu trouxe anteriormente, quando estava falando de planejamento, um versículo em Lucas 14, que fala, do rei que pretende sair para a guerra e tem que planejar se os 10 mil soldados dele vão dar conta dos 20 mil. Vocês estavam comigo ou estavam sozinhos? Amém. Agora abre, por favor, Juízes 7, 15. Agora a gente já vê o outro lado da moeda. Na mesma Bíblia, tá? É a mesma Bíblia. Juízes 7, 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou.
Levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Então, sim, terão coisas que você vai ter que ter fé para olhar, ver que não faz o menor sentido aquilo e ignorar a sua razão, porque Deus falou. Deus falou. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Agora, do 20, por favor, mesmo capítulo, versículo 20. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Vai até o 22. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo acampamento os homens se voltassem uns aos outros com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zizaré até... Enfim. Eles estavam com um acampamento de 300 homens, 300 soldados. Eu não lembro quanto que era do outro exército, você lembra? Não lembro, mas muito mais. Eu sei disso. É que eu não peguei o capítulo inteiro porque é muito grande e eu já tenho que acabar. Mas aqui foi um versículo, que foi uma história da Bíblia em que Deus falou: olha, não tem sentido, não tem raciocínio lógico para entender, mas eu vou entregar o exército nas mãos de vocês, com 300 homens ou com 1. Então vão. E eles foram, e eles venceram, porque o Senhor falou. Então a fé, mas ao mesmo tempo, rapidinho, vai no versículo 21, eu acho. Ao mesmo tempo que eles agiram com fé, porque era muito irracional eles irem com tão poucos homens e ganharem, cada homem mantinha a sua posição em torno do acampamento. Então, mesmo tendo fé, eles se organizaram, eles se planejaram. O Senhor falou que a gente vai ganhar, mas a gente não vai ficar aqui de braços cruzados só olhando a guerra acontecer. A gente vai se posicionar, a gente vai entender onde a gente precisa estar no momento que a gente precisa estar. Então, assim, quando Deus quer, não há quem impeça de fazer. Deus, Ele está acima dos nossos planos, dos nossos pensamentos, do nosso raciocínio lógico. Mas o cristão, você e eu, precisamos ser sábios. E a sabedoria não é nenhum extremo de me cegar e ignorar a vida e só andar achando que Deus vai tirar todas as muralhas da minha frente. E, ao mesmo tempo, também não ser religioso o suficiente para não conseguir dar um passo de fé quando o Senhor falar. Eu acho que esse equilíbrio, ele precisa ser procurado todos os dias. Porque a gente, dentro de nós já temos uma inclinação para uma coisa ou para outra. Eu, por exemplo, eu gosto de planejar tudo, assim, sabe? E às vezes me falta um pouco de fé para acreditar que Deus vai fazer um milagre. E eu fico, não, tudo bem, Ele pode até fazer, mas deixa eu me preparar caso Ele não faça. Aí eu acho que todo mundo tem um voltado para um lado ou para o outro, sabe? Mas a verdadeira sabedoria você pode até orar para o inverno não chegar, mas se o inverno chegar, você vai ter casacos para aquecer a sua família. Essa é a sabedoria. Não é nenhum nem outro, é os dois. A Bíblia, ela não se contradiz. Eu brinquei aqui falando que uma hora fala que o rei não tem que ir porque tem mais homens, e a outra hora Deus manda ir e o exército vence. Mas a Bíblia, ela é uma só, e ela é uma só verdade. Deus, Ele quer um equilíbrio de nós. Deus, Ele não quer cristãos ignorantes. E Deus também não quer um cristão sem fé. Porque um coração com fé agrada a Deus. Amém? Os músicos podem subir, por favor. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu acredito que, assim, se houver alguém aqui que é 100% sábio e consegue achar o equilíbrio de todos os dias da sua vida, Deus te abençoe. Depois você ora com a mão na minha cabeça. Mas eu acredito que é uma pauta que a gente tem que estabelecer e orar diariamente. Porque em Provérbios mesmo fala do como a língua do homem pode ser prejudicial,
do quão o coração do homem é enganoso. Então, assim, que nem fala em Provérbio 16:1. Ao homem pertencem sim os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Que a gente vive essa verdade não só nos cultos e chegar e falar, ai, meu Deus, chegar e falar, amém, eu creio, então Deus fará um milagre na minha vida, e ficar em casa, sentado, esperando só o milagre acontecer, sabe? Deus, Ele vê os nossos corações. Deus, Ele vê os nossos corações. Um dos testemunhos também nosso, que a gente tem visto muito testemunho de noivado, glória a Deus, mas Deus sabe o quanto a gente estava se esforçando para juntar dinheiro para fazer uma festa de casamento legal e comemorar com a nossa família e nossos amigos. Deus conhecia o nosso coração. A gente estava se esforçando para isso. E a gente ganhou a festa. Porque Deus é Deus. Eu tenho certeza que se eu estivesse em casa, sentada, sem fazer nada, Deus podia ter dado? Podia. Mas Ele vê o meu coração. Ele sabe o que a gente está fazendo ou não está fazendo, está desejando ou não está desejando. Então, sim, milagres eles existem, Deus Ele faz, Deus Ele é grande o suficiente para fazer, Ele é poderoso o suficiente para fazer. Mas o nosso coração precisa estar no lugar certo, num lugar de humildade, não de soberba. Eu vou orar e depois os músicos eles vão tocar. E eu queria de verdade, assim, sabe? Que a gente dedicasse esse momento para pedir sabedoria a Deus. Porque eu tenho certeza que diariamente todo mundo aqui erra, todo mundo aqui peca. Então, sabedoria, ela vem em uma ocasião boa para todo mundo aqui. Eu, o pastor, todo mundo. Pai, muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque a sua graça ela é imensurável, Jesus. Muito obrigada, Senhor, porque ninguém pode costurar o véu que você rasgou do santuário, Pai. Nada pode nos separar de você e do seu amor, Jesus. Nada pode parar o seu perdão e a sua misericórdia, Pai. Muito obrigada por isso, Jesus. Eu peço em nome de Jesus para que essa verdade, ela não só nos conforte, mas ela nos confronte para ser um cristão melhor. Um cristão que vai sim organizar as finanças, vai sim organizar o que eu quero fazer, o que eu posso fazer e os nossos objetivos de vida. Mas acima disso vai confiar que independente dos nossos planos, a resposta final sempre virá de você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, derrama uma porção nova de sabedoria sobre essa igreja, Pai. Para que em sabedoria a gente expanda sim o reino de Deus. Mas em nome de Jesus, não permita, Senhor, que o nosso coração ignore o discernimento, ignore a sabedoria, Pai. Que a gente tenha uma fé firmada no Filho de Deus e uma convicção de que a resposta final sempre virá da sua boca, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. As vozes. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que essa palavra ela não traga sobre a sua vida um peso de condenação. Sabe, de um pensamento que, ai meu Deus, e eu já fiz tanta coisa que não foi sábia, eu já falei tanta besteira para alguém. Que essa palavra não traga um peso de condenação para a sua vida, mas que seja um incentivo para a partir de hoje você ter um equilíbrio muito claro no seu coração quanto ao seu planejamento, os seus planos e a resposta final que vem do Senhor. Eu queria orar especificamente por pessoas, e eu já estou aqui na frente, por pessoas que sabem que dentro do coração delas existe algumas coisas ou que elas falaram ou fizeram que sabem que não foi da vontade de Deus, que sabem que não foi revestido de sabedoria. Talvez alguma coisa que você falou para o seu cônjuge, alguma coisa que você fez na sua família, ou algum erro que você cometeu no seu trabalho. O objetivo não é você sair daqui culpado, mas revestido de uma certeza que, independente dos seus planos, a resposta vem do Senhor. Então eu queria chamar aqui na frente essas pessoas que sabem no coração que precisam dessa dose de sabedoria de Deus, de discernimento daquilo que é milagre, daquilo que vai ter que ser Deus que vai fazer e daquilo que vai ser o planejamento do nosso coração. Amém. Mais alguém? Sente que eu já tô aqui. Sente que poderia fazer melhor, que sabe que tem coisas que Deus ele não se agrada, que tem coisas que Deus ele olha e ele não consegue identificar que aquilo agrada o coração dele, mas que a gente sabe que com sabedoria, com discernimento, com obediência à palavra de Deus, que é onde ele fala com a gente vai melhorar. A gente vai ser mais sábio, sim, não por nós, não pela minha mão, não pela minha leitura, não pela minha oração, mas pela mão de Deus, puramente pela graça de Deus. Pai, a gente entrega, Senhor, cada vida que está aqui, Pai. Eu te entrego, Senhor, o meu coração, Jesus. Silencia a nossa alma, Senhor, silencia tudo aquilo que vai contra a sua palavra, Jesus. Nos perdoa pela forma com que a gente fala, nos perdoa pelo que a gente fala de errado, Pai. Eu peço para que você mude o nosso coração, transforme o nosso coração, renova o nosso coração.
Que a gente saia daqui mais parecido contigo, mais sábio. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, tende misericórdia de nós. Eu não peço para que você faça isso pelas obras das minhas mãos, ou porque eu mereço, porque nós não merecemos, Pai. Mas pela sua pura graça, pela sua pura misericórdia, transforma o nosso coração, freia a nossa língua, Pai. Freia a nossa língua, Jesus. Nos mostra claramente quais são os nossos planos. Quais são os nossos planos que o Senhor não vai cumprir? Qual porta o Senhor vai fechar? Qual porta o Senhor vai abrir? Compartilha conosco os seus segredos, Jesus. Por favor, Jesus. E que a gente saia daqui transformado. Que a gente saia daqui livre de ansiedade, livre de depressão, livre de doenças, Pai. Livre de síndrome de inferioridade, Pai. Que a gente saia daqui tendo a convicção de que os nossos planos estão nos pés do Senhor. Se a resposta for o sim e o amém, amém. Mas se a resposta for o não, não é agora, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Então nós te entregamos, Jesus. Nós te entregamos essa igreja. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que a partir de hoje, nós vamos basear as nossas decisões naquilo que o Senhor já falou, na sua palavra, Senhor. Na Bíblia, a gente vai entregar os nossos planos para as verdades bíblicas e não para as vontades do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a partir de hoje o Senhor faça diferente, Pai. Porque nós vamos nos posicionar de uma maneira diferente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou contar um último testemunho muito breve. A gente vai fazer ação social sábado, que nem a Luísa falou. Você contou? Posso contar? E assim, em relação às contas do Mana, teve algumas coisas que foi erro nosso, de desorganização. E acabou que em janeiro a gente não ia ter dinheiro para comprar as cestas básicas. E Deus sabia o nosso coração. Deus sabe o coração da Luísa, Deus sabe o meu coração, Deus sabe o coração do Léo, Deus sabe o coração de cada um que serve no Mana. Deus sabia que a última das nossas intenções é ser desorganizado com o dinheiro que o Senhor dá pra gente. E a gente estava muito frustrado, porque a gente não ia conseguir entregar as cestas básicas. Aí a Lu veio falar comigo, Ju, vamos pelo menos ir lá, sabe, falar com as famílias, dar um abraço. E no outro mês, Deus vai fazer alguma coisa, um milagre, e a gente vai conseguir levar essas cestas básicas. Aí eu falei, amém, vamos embora. No mesmo dia, né, Lino? O Léo recebe na casa dele algumas cestas básicas que um amigo dele oferta na vida dele, para esses projetos. Mas assim, são poucas cestas básicas. No Mana, a gente precisa de 36 cestas básicas, porque são 36 famílias. E o Léo recebe muito menos que isso. Mas no mesmo dia que a Luísa veio falar comigo, foi ontem isso, anteontem, foi essa semana, e a ação vai ser sábado. No mesmo dia, chegaram 50 cestas básicas na casa do Léo. Nunca chegou 50 cestas básicas na casa do Léo. A gente chegou pra Luísa, a gente vai levar a cesta básica sim, porque Deus deu pra gente mais do que a gente precisava. Deus não precisava ter feito isso. Porque o erro foi nosso, mas Deus conhecia o nosso coração. Deus sabia que a gente estava ali com pureza, com humildade e com temor. Então Deus, Ele é um Deus de milagre. E foi um aprendizado pra gente. E a partir de hoje as coisas vão ser diferentes. E todo mês a gente vai conseguir se planejar e se organizar para Deus fazer um milagre e a gente ter como organizar o milagre que Deus fizer. Então orem por nós, pela ação social, orem pelo Mana. Estamos muito animados. Quer falar alguma coisa ou posso fechar? E é isso. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.